Por causa dos erros grotescos de arbitragem que vem acontecendo nos últimos dias, acho que até nos últimos dias é pouco, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas do futebol brasileiro, mas especificamente nos últimos anos, devido ao VAR, a gente tem visto diversos jornalistas, diversos torcedores tratando o assunto, e só que em todos os programas, donos da bola, jogo aberto, todos, eu não vi ninguém falar de fato a verdade, tá bom? Tá todo mundo só colocando a culpa em uma entidade só. Mas a gente precisa aqui, no caso, falar a verdade. E a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Obviamente, Corinthians e Grêmio ele levantou uma indignação absoluta em questão do pênalti não marcado sobre o Yuri Alberto. E logo depois, no outro jogo do dia seguinte, em América e Bragantino, um pênalti escandaloso marcado para o Bragantino, marcado para o América, no caso. O jogador acabou perdendo, mas foram erros grotescos de arbitragem. A arbitragem no futebol brasileiro é algo que realmente é algo fora da curva, é algo que precisa ser estudado à parte, beleza? Tem erro de arbitragem quase toda rodada, mas isso é desde sempre. Porém, o que a gente esperava? Que com o VAR não tivesse mais isso. Então a gente sempre aguardou que o VAR ele iria auxiliar o árbitro, ele iria praticamente acabar com todos os erros absurdos que acontecem no futebol brasileiro. Não é isso que a gente viu. Pelo contrário, parece que com a chegada do VAR, os erros só aumentam. E aí começa a se a questionar. Tem gente falando que a ferramenta tem que ser extinguida. Tem gente que falando que ninguém deveria apitar, só deveria deixar o vídeo. Enfim, começa a surgir várias teorias. Ótimo. O que a gente tem visto de vários jornalistas e a maioria do torcedor, né? Que a culpa é da CBF. Beleza. A culpa também é da CBF? Sim. E qual que é a alegação? Que o CNM é despreparado, que os árbitros são completamente despreparados, que a ferramenta é muito cara, que não há profissionalização, beleza? Isso são argumentos válidos? Sim, são todos argumentos válidos. Mas e a verdade que a gente precisa falar aqui? A verdade, pra mim, eu utilizo muito uma frase que é a seguinte: não dá pra você esperar muito de alguém que não oferece nada. Então, por mais que a CBF ela organize o Campeonato Brasileiro e ela disponibiliza a ferramenta do VAR através de uma empresa, ou seja, a CBF vai lá e contrata uma empresa para conseguir disponibilizar o vídeo, enfim. E a CBF vai lá e escala os árbitros para conseguirem operar essa ferramenta. Só que a culpa maior, para mim, não tem que ser apontada para a CBF, por quê? Porque a CBF a gente já sabe que é uma sucessão de erros. A culpa maior são dos clubes. Por quê? Primeiramente, quem paga pela ferramenta são os clubes. A CBF ela paga uma parte, mas quem paga a grande parte são os clubes. Os clubes vão lá, pagam para a CBF ela passa para essa empresa, né, de que disponibiliza o vídeo, etc e tal. Os árbitros são profissionalizados? Não. A CBF contrata? Não. Mas por que os clubes eles são os maiores culpados? Porque recentemente, nesse ano agora de 2023, os clubes tiveram a chance de mudar o futebol brasileiro para sempre. Eles tiveram a chance de consertar algo que nunca havia sido feito de fato. Uma organização de um campeonato onde você pudesse fazer a profissionalização de árbitros, distribuir melhor as cotas de televisão, tornar um campeonato mais igual, um campeonato mais atrativo financeiramente e mais vistoso tecnicamente, e também em questão de arbitragem, como é, por exemplo, na Premier League. Seria uma ideia de um torneio que estava vindo até esse ano, mas que infelizmente não rolou. E não rolou por quê? Porque dirigente, principalmente no futebol brasileiro, tem um ego super gigantesco. Então, como ele tem um ego super gigantesco, ele vai botar o dele em primeiro lugar. A gente viu assim o Flamengo, a gente viu a resposta da Leila para o Rodolfo Landim, mas a gente sabe que a Leila só ficou brava porque o Flamengo exigia a maior cota de televisão. O Flamengo é quem queria dar as cartas na liga, então ela reclamou. Provavelmente ela não iria reclamar se
o Palmeiras estivesse dando as cartas. E é aí que eu quero chegar. Dirigente do futebol brasileiro só reclama quando a água bate na bunda. O Grêmio só se indignou com a anulação do pênalti, no caso que nem foi marcado, porque ele foi o prejudicado. O Corinthians não falou nada do lance que aconteceu. Por que que não falou nada? Porque foi beneficiado diretamente com isso. Se o Corinthians tivesse, perdão, se o Corinthians tivesse sido prejudicado, com certeza você iria ver dirigente na rede social reclamando, você iria ver jogador falando que é indignação e tudo, mas quando o Corinthians ele é beneficiado, a gente não vê isso. O Grêmio, outro dia, foi beneficiado e a gente não viu o Renato Portaluppi fazer escarcéu como ele fez na coletiva essa última rodada. Outro dia, o Palmeiras ele foi beneficiado contra o Fortaleza na Copa do Brasil e a gente não viu o Abel Ferreira ou o João Martins, que é o auxiliar, falando que tem um sistema. Então o que que acontece? Eu não posso esperar nada de quem não oferece nada. A CBF sempre foi isso. Sempre foi esse lixo, beleza? Sempre foi uma instituição que prejudica pra caramba, que não sabe se organizar, mas que sabe arrecadar muito dinheiro, beleza? A CBF é muito rica e só visa, no caso, a seleção brasileira. No caso dos clubes, ela não tá muito aí, não. Mas os protagonistas são os clubes. Os clubes poderiam dar as cartas para conseguir mudar. Só que as atitudes desse ano, principalmente com a criação que não aconteceu da liga, poderia tomar os rumos do futebol brasileiro diferentes. Enquanto isso, eles não querem melhoria, só pensam neles, não querem saber de absolutamente nada e ficam reclamando na rede social, ficam reclamando, indo lá na porta da CBF e fazendo nota de repúdio somente quando são prejudicados. Quando são beneficiados, não fazem absolutamente nada. Por quê? Porque ajudou, beleza? Então o maior culpado para mim não é a CBF, são os clubes. E enquanto os clubes ficarem agindo dessa forma, não forem profissionais, não tiverem respeito com o símbolo que eles estão de fato carregando, no caso de dirigentes, e não quiserem profissional o futebol brasileiro, eles merecem ter esse lixo de arbitragem que eles possuem. Porque a arbitragem é um reflexo, de fato, como são os clubes brasileiros. Verdadeiros lixos. E é assim que eles são.